pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso canal Wikigel. E a aula de hoje vai falar sobre mais-valia, teoria de Karl Marx sobre trabalho. E lembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve, dá seu like e vamos iniciar a nossa aula de hoje conhecendo um pouquinho mais das teorias de Karl Marx. Venha com a gente nessa viagem. Então, pessoal, para entendermos um pouquinho sobre a teoria da mais-valia, precisamos entender como Karl Marx via a relação de trabalho. Bom, para Karl Marx, o trabalho estava relacionado a um processo pelo qual o ser humano, utilizando a sua força para controlar e modificar a natureza, apropriando-se desses recursos naturais para satisfazer as suas necessidades. Aí que está uma questão interessante, usando a sua força de trabalho. Bom, segundo Karl Marx, a sociedade está dividida em dois grupos. Os grupos de quem tem a força de trabalho e o grupo de quem tem os meios utilizados para trabalhar. Ou seja, vamos aí exemplificar de uma forma bem simples. Quem tem uma propriedade de terra tem os meios de produção. Quem trabalha na terra tem a força de trabalho. A questão é que quem tem a força de trabalho trabalha muito mais do que quem tem os meios de produção. A relação de trabalho, claro, é uma relação, segundo Karl Marx, muito desfavorável para o trabalhador, gerando o que ele chama de uma luta de classes entre o proletariado e a burguesia. Esses dois grupos aí estariam sempre em conflitos de interesse. Bom, então vamos entender um pouquinho o conceito de mais-valia de Karl Marx, lembrando que a teoria de Karl Marx está baseada no chamado materialismo histórico. Você se lembra o que é materialismo histórico? Vamos anotar o que seria materialismo histórico? O materialismo histórico é uma teoria que faz parte do socialismo marxista. Essa corrente teórica estuda a história por meio das relações entre a acumulação material e as forças produtivas. Para os materialistas históricos, a sociedade foi se desenvolvendo através da produção de bens, que satisfaz as necessidades básicas e supérfluas do ser humano. Então, neste conceito de materialismo histórico, podemos então concluir que a economia molda o comportamento do indivíduo, ou seja, o comportamento do sujeito está relacionado à economia. Dessa forma, as teorias de Karl Marx foram fundamentais para criar o que nós chamamos de socialismo, uma ideia de modificar a estrutura econômica para modificar a sociedade. Então, as teorias de Karl Marx, aí o chamado marxismo, foi a base do que tivemos, né, na história da sociedade no mundo, os países aí socialistas, né, os países que pretendiam ter um certo comunismo, que foi aí, infelizmente, né, não deu muito certo para esses países por diversos problemas que a gente vai tratar numa próxima aula. Bom, então vamos entender o contexto de mais-valia segundo Karl Marx. Mais-valia também pode ser definido como mais-valor. O que seria isso? É o valor do trabalho no processo de produção. Vamos exemplificar isso de uma forma também muito simples de entender. Vamos imaginar que um trabalhador gaste 8 horas por dia para produzir 10 camisas e que essas 10 camisas sejam vendidas por R$150 e que o trabalhador só recebe R$50 por essas 8 horas de trabalho. Então, os outros R$100 é o mais-valia, o mais-valor que o patrão está recebendo. Se o empregado tiver uma extensão de trabalho, ele vai produzir mais camisas, mas não terá aumento no seu salário. Se o seu trabalho for controlado para ele produzir mais, ele também terá um aumento de produção, mas ele não terá um aumento de salário. Isso é chamado de mais-valia absoluta, ou seja, o trabalhador aumenta a produção, mas ele não tem aí um aumento salarial coerente com esse aumento de produção. E o que seria a mais-valia relativa? Bom, já que o produtor
né? Já que o dono dos meios de produção pode investir em máquinas, em equipamentos, melhorando os equipamentos, melhorando essas máquinas, vai fazer com que a produção aumente. Considerando aí que esse aumento não vai refletir no aumento do salário, mas sim no aumento de produção, nós vamos ter o que nós chamamos de mais-valia relativa. Ela é relativa porque depende dos meios de produção que o empregador vai possibilitar o rendimento do trabalho do trabalhador. Então, a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa está ligado a um aumento do lucro sem que ele seja repassado para o trabalhador. Nós podemos observar como isso se reflete na nossa sociedade, por exemplo, com uma melhoria das tecnologias, que tem aumentado a produção, mas não gerado uma renda para o trabalhador. E muitas vezes até dispensando parte dos trabalhadores que são substituídos por máquinas. Então, isso é um reflexo negativo dessa mais-valia relativa, ou seja, aonde você vai observar um aumento de produtividade, mas uma queda no rendimento do trabalhador. Uma questão muito importante é que nem todo trabalhador tem noção deste fenômeno. Ele é o que nós chamamos, né, que Karl Marx chamou de um trabalhador alienado dos meios de produção, quando ele desconhece os fatores que regem o seu trabalho e ele não consegue modificar essa estrutura por falta de conhecimento. Então, dentro da teoria de Karl Marx, o trabalhador teria que ser uma pessoa conscientizada sobre esse processo de produção, para que ele possa fazer as modificações na sociedade. A ideia dos sindicatos, das organizações de trabalhadores, pega como base a teoria de Karl Marx, aonde ele diz que a mudança social parte dos trabalhadores e não dos empresários. Os empresários querem manter a sociedade como está e os trabalhadores querem modificar essa sociedade. Foi o que deu origem aí aos movimentos sindicais e mudanças políticas e econômicas nos países socialistas. Essa teoria de que as transformações sociais parte da base, ou seja, parte dos trabalhadores. Então, eles deixariam de ser alienados e passariam a ser pessoas cientes do seu papel dentro da estrutura social. Observe a charge a seguir, como a alienação pode ser demonstrada de uma forma muito cômica nos quadrinhos que demonstram a alienação do trabalho e também o processo de mais-valia relativa. Pessoal, concluímos a nossa aula de hoje de Sociologia falando aí da teoria de Karl Marx sobre o trabalho, mais-valia absoluta, mais-valia relativa. E se você não ainda se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve, dá seu like, faz comentário da aula e não esqueça, fique em casa, aguarda tudo isso passar para a gente voltar à nossa normalidade. Até a próxima aula.